Olá pessoal, tudo bem? Então, na disciplina de Seminário Integrador da Saúde da Criança, nós estamos na semana 6 e na semana 6 nós vamos ver sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Acho que todo mundo conhece essa foto, né? Esse desenho, é a caderneta de saúde da criança, um exemplo de uma menina. E a própria política nacional ela tem o objetivo do quê? De promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno. Isso é uma norma do Ministério da Saúde, que abrange os cuidados com a criança desde a gestação até os 9 anos de idade, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da mortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência no seu pleno desenvolvimento e crescimento, com saúde, com condições, né, para que ela possa crescer e se desenvolver. E aí o que fala nessa política? Ela fala que toda criança tem direito ao quê? Primeiramente, ser registrada sem custo. Então a criança nasce, hoje muitas maternidades já utilizam desta forma, que é toda criança que nasce ela tem direito a uma DNV. O que é DNV? É uma declaração de nascido vivo. Esse documento ele é centrado pelo Ministério, né, da Saúde e ele é um documento em 3 vias, onde uma das vias os responsáveis conseguem fazer o registro da criança sem custo nenhum nos cartórios. Muitas maternidades elas acabam levando o cartório até a maternidade e isso facilita muito. Então tem muitas crianças que já saem da maternidade com o registro. Se não, é só pegar uma via dessa DNV e levar até um cartório para fazer o registro. Realizar o teste do pezinho. O teste do pezinho entra na triagem neonatal, que é lei, que é obrigação do serviço de saúde triar, identificar as principais doenças que a criança pode ter nascido e tentar, dentre as doenças identificadas, orientar a mãe e dar suporte de tratamento, seja a doença que for. O ideal é entre o 3º e o 5º dia de vida. Então, o teste do pezinho, a gente já viu lá na semana 4, se eu não me engano, de saúde da criança, a gente discutiu em sala como que é realizado o teste, como que é realizada a coleta, né, o armazenamento, a secagem das amostras e depois o encaminhamento para o serviço responsável, tá? Ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Então, isso visa o SUS, a equidade, né? E atendimento integral a todos. Ter acesso à escola pública e gratuita perto do lugar onde mora. Então, quando um pai e uma mãe vai requerer, né, uma vaga para o filho na escola, por isso que tem que levar até um documento comprobatório do endereço, para que a criança tenha esse direito de estudar perto de onde ela mora. Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação. Então, existem as vacinas que são ofertadas pelo SUS, que é nas redes dos postos de saúde, e tem algumas vacinas que são feitas por laboratórios particulares. Mas as vacinas que tem na rede SUS, elas atendem, né, todos os critérios aí do Ministério. Ter acesso à água potável e alimentação adequada. Ser acompanhado em seu crescimento e desenvolvimento. Então, seria o quê? A atenção à criança no atendimento primário, que são as unidades básicas de saúde e os programas de saúde, né, da família, são as estratégias de saúde da família, que visam acompanhar essa criança de forma direta, né, e auxílio, né, vamos supor, a um leite especial, né, um medicamento de alto custo, tudo isso a criança tem direito. Ser acompanhada pelos pais durante a internação em hospitais, isso é lei. Então, toda criança menor de 18 anos, ela tem direito a um acompanhante, assim como os maiores de 60. Viver em lugar limpo, ensolarado e arejado. Olha só, tudo isso prevê, hein? Ter a oportunidade de brincar e aprender, tanto é que o trabalho infantil é proibido. Viver em ambiente afetuoso e sem violência. O programa ele se estrutura em alguns eixos,
com finalidade de orientar, qualificar as ações de serviço de saúde da criança em todo o nosso país, considerando as determinantes sociais, para garantir o direito à vida e à saúde, visando efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de forma saudável e harmoniosa, bem como a redução das vulnerabilidades e risco para adoecimento e outros agravos, a prevenção de doenças crônicas, entra aqui também o teste do pezinho, né, e uma anamnese, né, com a mãe de quais são as principais doenças que a família tem, que possam trazer para a criança de forma, né, genética, que a gente fala, e até de crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças, de algumas crianças. Os eixos, então, são atenção humanizada e qualificada na gestação, então pré-natal de qualidade, apoio ao parto e ao nascimento desse recém-nascido, aleitamento materno, apoio a essa mãe para que ela aprenda, né, e seja estimulada a amamentar o seu bebê, e, se necessário, um complemento adequado, promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral dessa criança, então as consultas já pré-agendadas nos primeiros meses de vida, a atenção integral às crianças com agravos prevalentes na infância e doenças crônicas que ela possa desenvolver, a atenção à criança em situações de violência, então nós temos diversos órgãos que defendem a criança na questão da violência doméstica, abusos, né? Isso é uma questão muito forte, inclusive nós separamos diversos trabalhos, que eu tenho certeza que logo, logo tudo se normaliza e a gente começa a apresentar os trabalhos sobre violência, vários itens, né? Acidentes domésticos, urgência e emergência em crianças. E aí entra aqui a situação de violência, ela é muito forte, porque você vê, tanto o idoso como a criança, eles são extremamente vulneráveis, de um cuidador, dependentes de um cuidador. E, poxa vida, pensam, aquele que cuida e ainda maltrata, é muito forte, né? Prevenção de acidentes, então, na casa, ela tem que ter alguns recursos que protejam e dê segurança para essa criança. Promoção também à cultura. Atenção à saúde com deficiência, crianças com deficiência ou em situações específicas de vulnerabilidade. Então, descobriu uma anomalia, descobriu uma alteração cromossômica, por exemplo, uma síndrome de Down. O que essa criança precisa? Né? Ela precisa de apoio, ela precisa de algumas condições especiais, então tudo isso o programa prevê. Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno, então com isso entra o pré-natal adequado, aí com os direitos a uma quantidade de ultrassons e o acompanhamento médico via SUS. A atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto e ao nascimento do recém-nascido, essa questão, esse eixo em especial, ele consiste na melhoria do acesso, cobertura, qualidade e humanização da atenção obstétrica e neonatal, integrando as ações do pré-natal, acompanhando a criança na atenção básica, com aquelas desenvolvidas nas maternidades, conformando-se uma rede articulada de atenção. O aleitamento materno e a alimentação complementar, como falava o eixo lá, é uma âncora, né? Uma estratégia ancorada na promoção, proteção e apoio ao desenvolvimento do aleitamento materno, que deve se iniciar lá na gestação, com o preparo e as orientações dessa mãe da importância da amamentação, do cuidado com as mamas, considerando as vantagens da amamentação para a criança e para a mamãe, para a família e para a própria sociedade. Porque, pensa, não tem custo, é estéril, né? É fácil, então várias vertentes aí podem ser fatores para contribuir no incentivo da amamentação. Promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral. Então, consiste na vigilância e o estímulo de pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial no desenvolvimento da primeira infância, que é a fase onde eles estão mais vulneráveis. Pela atenção básica de saúde, que seriam os postos, as unidades básicas, conforme as orientações da caderneta de saúde da criança, que são a periodicidade das consultas, não só com o médico, mas também com o enfermeiro, incluindo ações de apoio à família para o fortalecimento desses vínculos também. A atenção integral às crianças com os agravos prevalentes na infância e doenças crônicas,
Então, é uma estratégia de diagnosticar precocemente e a qualificação do manejo dessas doenças, prevenção de outras doenças crônicas e o cuidado dos casos diagnosticados. Então, identifiquei uma doença, e agora o que eu faço com ela? Não é problema meu? Claro que é. Se eu sou enfermeira responsável por uma unidade básica de saúde e essa criança é moradora da minha região, é responsabilidade minha, sim, tá? Com o fomento da atenção e internação domiciliar sempre que possível. E assim, essa questão de orientação, então o que essa mãe precisa, né? E que tiver a meu alcance eu tenho que fazer, nem que for um próprio encaminhamento. Atenção integral à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção de cultura e paz. Então, consiste em articular um conjunto de ação e estratégias de rede de saúde para prevenir violência. Então, observou, né, um comportamento diferente numa consulta, fique atento, investigue, veja como que está a condição dessa criança em casa. A própria visita domiciliar a gente consegue perceber muitas coisas. Daí a importância dos agentes comunitários, que são da própria região onde a criança reside e tem acesso mais livre do que nós, que somos profissionais da saúde diretos, né? Então, acidentes e promoção de cultura e paz, além de organizar metodologias de apoio aos serviços especializados e processos formativos para a qualificação dessa atenção à criança em situação de violência de natureza sexual, que eu acho que é o que mais afeta a gente, mas a física não deixa de ser importante, e a psicológica também, que não tem nada de bom, né? Não é menos ruim, é ruim também, porque você imagina essa criança sofrendo violência psicológica o tempo todo. Negligência ou abandono, lembrando que a criança é incapaz, né? É abandono de incapaz. Muitas coisas ela é dependente, igual um idoso, ela é dependente do responsável. Então, e o responsável, ele deve cuidar. E o que é cuidar? Zelar pelo conforto, segurança, alimentação, higiene, né? Desenvolvimento de culturas, encaminhamento para a escola, acompanhamento, alimentação, segurança, olha quantas coisas. Por isso que nessas horas me vem na cabeça assim a importância do papel do enfermeiro na educação e saúde, nas escolas, sabe? Planejamento familiar. Não dá para colocar filho no mundo assim sem pensar, gente. Criança, filho é uma coisa muito séria, né? Para o resto da vida. Então, infelizmente, a gente vê ainda muitas pessoas tendo filhos por ter, sem condição nenhuma. Aí, será que faltou orientação? Porque saber fazer ele sabe, né? Facinho, aprende rapidinho. Mas a consequência disso, a informação aos adolescentes sobre os métodos para evitar também, eu acho muito importante. Porque, como eu disse, eles sabem fazer, mas não sabem se cuidar. E não é só uma questão de você pensar só na criança, é doença também. Eu lembro uma vez que a gente começou a fazer vacina de HPV nas meninas, nas escolas, e eu achei muito interessante um comentário dos meninos que falaram assim: nossa, agora a gente pode ficar com as meninas sem tranquilo, né? E a gente só ouvindo, tava eu e acho que um outro professor de estágio, os alunos estavam fazendo a vacina de HPV na escola. Em torno de 15 anos, na época que a gente estava fazendo. Aí um virou e falou, por quê? Ele falou, porque agora a gente não pega mais AIDS, elas estão tomando vacina, né? Então, olha só, eles confundiram HPV com HIV, que começa com H. Então, na cabeça deles, assim, eles não tinham entendido que a vacina que elas estavam tomando era para prevenir o câncer de colo do útero. Na cabeça deles, tinha H no meio. Então, na cabeça deles, elas não iam mais ter AIDS. Olha, confusão. Então, eles parecem que eles sabem, parece que eles entendem, mas eles não entendem nada. Eles sabem executar, mas eles não sabem as consequências nenhuma, porque o adolescente é inconsequente mesmo. Então, você vê, né, todo o cuidado que deve ter com uma criança, e depois uma criança, que é um adolescente, que acha que é adulto, né, tem um filho sem condições. E como que você chega nessa criança? Será que tudo isso que a gente está falando até agora vai ser resguardado? Todos esses direitos da criança? E até que ponto? Então, nós precisamos ver também a implementação de linhas de cuidado dessa rede de atenção
e proteção em todos os ambientes. Atenção à saúde das crianças com deficiência ou em situações específicas de vulnerabilidade. Consiste na articulação de um conjunto de estratégias intrasetoriais, então são vários setores, várias linhas de atendimento, né, dentro da saúde, para a inclusão dessa criança. Supor, como eu disse, uma criança com uma alteração cromossômica, uma síndrome de Down, uma criança com déficit de atenção, hiperativa. O que dentro da rede eu tenho entre setores que eu possa estar encaminhando para essa criança tenha acesso, né, e consiga desenvolver suas potencialidades da melhor forma possível. Mediante, então, a identificação de alguma vulnerabilidade ou risco de agravo de adoecimento, reconhecendo as especificidades deste grupo para uma atenção resolutiva. Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Consiste contribuição para o monitoramento e investigação da mortalidade infantil e fetal e possibilita a avaliação de medidas necessárias para prevenir esses óbitos que poderiam ser evitáveis. Aqui a importância do pré-natal. Pré-natal, conversar muito com a mãe, orientação. Educação em saúde, eu acho que é o caminho. Não só na época da gestação, como eu acabei de dizer, mas também naqueles grupos que correm o risco de ficarem grávidas, né? Aquele grupo que seriam os adolescentes. Eu acho que é nisso que a gente tem que apostar. E o acompanhamento e vigília constante. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, ela foi instituída na Portaria 1130, de 5 de agosto de 2015, após 4 anos de construção coletiva do Ministério da Saúde e coordenadores de saúde da criança de secretarias tanto estaduais como municipais, com apoio metodológico de várias estratégias, né? E principalmente o Fiocruz também, junto para que fechasse esse programa. Quem gostou do assunto ou quiser saber mais, se inteirar um pouquinho mais, tem aqui o portal do Ministério da Saúde que trata essas questões para que vocês consigam aprofundar o estudo. Beleza? Então, a gente encerra aqui a aula da semana 6, de Seminário Integrador da Saúde da Criança, disciplina de terça-feira, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima aula.